Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar hoje a respeito da teologia anabatista. Peço perdão por não ter mandado essa aula antes, está bem corrido para mim, mas hoje eu consegui aí um tempo para a gente conseguir gravar essa aula, né? Como nós já havíamos estudado, teologia reformada, ela está evidenciada tanto na teologia luterana quanto na teologia calvinista, né? Então nós vimos que os pontos principais dessas teologias é a depravação total do ser humano, né? A total suficiência da graça na salvação. E por que a total suficiência da graça? Porque o ser humano ele não tem livre-arbítrio nenhum para se voltar para Deus. Então ele precisa da graça, totalmente da graça, para poder ser salvo, né? E essa graça se manifesta por meio de um decreto de eleição, de predestinação, onde Deus decide salvar algumas pessoas e o restante ele decide permitir continuar nos seus delitos e pecados para sua condenação. Então a teologia reformada, que se compõe da teologia luterana e teologia calvinista, ela se resume nesses pontos, né? E tudo mais. Já a teologia anabatista, ela é totalmente diferente. Nós vamos dizer que ela é totalmente diferente. A começar, por exemplo, pela questão da depravação, né? Enquanto que a teologia reformada de Lutero, de Calvino, ensina que o homem é totalmente depravado, ou seja, o homem é depravado, morto e totalmente incapaz de se voltar para Deus, os anabatistas eles vão dizer diferente. Olha, o homem é pecador, o homem é depravado, mas não totalmente, né? O homem não perdeu a imagem e a semelhança de Deus que é dentro dele. Enquanto que Lutero e Calvino vão dizer que o homem, que a imagem e a semelhança de Deus no homem ficou totalmente deturpada, a ponto do homem ser incapaz de se voltar para Deus, os anabatistas vão dizer que o homem não perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem ela foi aviltada, ela foi manchada pela queda, mas ele não perdeu essa imagem, ou seja, essa imagem permite ao ser humano ser capaz de se voltar a Deus pelos seus próprios esforços. Então os anabatistas vão dizer isso. A salvação é pela graça, mas com a cooperação do homem. O homem ele tem a capacidade natural de cooperar com Deus na sua salvação, porque ele não perdeu essa imagem, essa semelhança. Então, para a teologia anabatista, a depravação do ser humano ela é parcial e não total. Então, para os anabatistas, o que acontece? A depravação é a capacidade perdida de responder a Deus e não uma incapacidade, né? O ser humano ele tem tendências imorais, ele tem a tendência de viver uma vida imoral, ele tem tendência de viver uma vida depravada, porém se ele assim escolher, né? Se ele escolher viver uma vida santa, ele vai viver uma vida santa. Então essa é a diferença da teologia reformada, que já diz totalmente o contrário. Outro ponto é com relação à predestinação. Enquanto que a fé reformada vai dizer que a predestinação é para alguns apenas, ou seja, Deus predestina alguns e esses alguns que Deus predestina, ele então decide salvá-los, decide alcançá-los, decide trazê-los para si e preservá-los e fazê-los perseverar até o fim. Para os anabatistas isso vai ser diferente. Para os anabatistas, a predestinação é universal. Deus predestina todo mundo. Todo mundo já nasce predestinado à salvação. Então, por que então que todo mundo não é salvo? Por causa da escolha. Os anabatistas, eles acreditam que o homem não perdeu o livre-arbítrio por causa da queda, né? Por causa da queda, o homem continua tendo livre-arbítrio. Por causa do quê? Por causa dessa imagem de Deus dentro dele. A ênfase dos anabatistas não é na depravação, é na imagem de Deus no homem. Enquanto que a teologia reformada vai enfatizar a depravação humana, a teologia dos anabatistas vai enfatizar a imagem de Deus dentro do homem. O homem, ele é pecador, mas ele tem a imagem de Deus dentro dele que lhe capacita ter um livre-arbítrio para dizer sim ou não ao chamado do evangelho, né? E por isso, por ter essa imagem de Deus dentro dele, Deus predestina todos aí para o céu. Todos nascem debaixo da predestinação. Ninguém neste mundo nasce fora da eleição. A eleição não é para alguns. A eleição e também a eleição não é condicional, ou seja, Deus prevê fé, arrependimento. Não, a eleição é para todos. Todos nascem eleitos. Só que somente aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus
é que desfrutam dos benefícios da eleição. Então os anabatistas, eles diferenciam a eleição dos benefícios da eleição. Com relação à eleição, todos estão eleitos a entrar no céu. Com relação aos benefícios da eleição, eles só são oferecidos para aqueles que se arrependem e creem. Tá? Então isso precisa estar muito bem claro. Outro ponto é com relação ao seguinte: a expiação de Cristo para os anabatistas, ela é universal. Os anabatistas acreditam que Cristo morreu pelo pecado de todos os homens. Então, Jesus pagou o preço pelos pecados de todos os homens. Né? Se todos nascem eleitos para ir para o céu, então é inevitável que Cristo morra por todos. Então, cada ser humano foi alvo da morte de Cristo na cruz. Né? E somente aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus é que são participantes dos benefícios da obra da cruz. Então aqui, assim como a eleição, os anabatistas eles fazem uma diferenciação entre a obra de Cristo na cruz e os benefícios da expiação de Cristo. Com relação à expiação de Cristo, ela é universal. Cristo morreu por cada pessoa indistintamente. Com relação aos benefícios dessa expiação, é somente para aqueles que se arrependem e creem. Outro ponto muito importante é com relação à graça. Os anabatistas creem que a salvação é pela graça, mas eles creem que a graça apenas auxilia o ser humano, né? Porque afinal de contas é o ser humano que vai decidir se ele será salvo ou não, não é a graça. A graça apenas é um auxílio que Deus confere ao ser humano para ajudá-lo a entrar na experiência da salvação. Mas é o ser humano que decide, por meio do seu arrependimento, de sua fé, ou por meio também de sua rejeição, se ele assim quiser rejeitar o evangelho, se ele vai realmente entrar em Cristo ou não. Isso é muito importante, tá? A ideia de graça para os anabatistas é uma ideia de uma graça que apenas auxilia na salvação, e não uma graça que trabalha sozinha, que faz tudo sozinha, né? É uma graça que trabalha em cooperação com o ser humano. Existe uma parte da graça, existe uma parte do ser humano. Tá? Por isso que eles são chamados na história da teologia de sinergistas. Né? Enquanto que a teologia reformada ela é chamada de monergista, ou seja, trabalho de uma pessoa só, os anabatistas eles serão chamados de sinergistas. Por quê? Porque eles creem que Deus salva pela graça, mas o ser humano ele não é passivo nessa obra, ele tem uma participação. Enquanto que a teologia reformada não. Deus faz toda a obra sozinho. Deus é que alcança o eleito, salva o eleito, preserva o eleito e faz o eleito perseverar, faz o eleito se arrepender, faz o eleito crer. Então tudo que o eleito faz é por obra direta da graça. Né? Até o esforço do eleito em agradar a Deus é uma obra operante da graça. Então isso é monergismo. Enquanto que os anabatistas não. A graça ela ajuda, ela auxilia, ela capacita, mas o ser humano, por ser a imagem de Deus e por ter o livre-arbítrio, ele realmente tem a responsabilidade de cooperar com essa graça, que é totalmente diferente. Né? Então esse é outro ponto. Outro ponto muito importante é que os anabatistas eles não criam na perda de salvação. Aqui eles concordam com a teologia reformada. Eles creem que uma vez que o ser humano foi salvo, esse ser humano ele será salvo eternamente. E aqueles que verdadeiramente foram salvos irão perseverar na fé até o fim. Eles não vão se perder. Né? Então os anabatistas eles têm uma ideia firme de que aquele que verdadeiramente se converteu a Cristo, ele não vai se perder jamais. Na fé anabatista não existe esse negócio esse lance de crente desviado. Tá? Crente desviado, crente apóstata não existe no vocabulário dos anabatistas. Para os anabatistas, o crente que é desviado, o crente que aposta, ele nunca foi crente de verdade, ele nunca foi salvo de verdade. Porque aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele nunca vai se desviar e ele nunca vai se apostatar da fé. Então os anabatistas eles são radicais com relação a isso. E por quê? Por causa exatamente disso. Tá? Porque a ênfase dos anabatistas não está na justificação, está no novo nascimento. Enquanto que Lutero, Calvino e os demais reformadores vão enfatizar a justificação, os anabatistas vão enfatizar o novo nascimento.
Então, enquanto que para Lutero, Calvino e os demais reformadores, a justificação é mais importante do que o novo nascimento, para os anabatistas o novo nascimento é mais importante que a justificação. Né? Tanto que eles vão dizer o seguinte, enquanto que Lutero e Calvino diziam que a justificação é o ato de Deus declarar o pecador justo, os anabatistas vão além, eles vão dizer o seguinte, não, Deus vai além, ele não somente declara o pecador justo, Deus na justificação torna o pecador justo. E isso vai fazer com que Lutero e Calvino chamem os anabatistas de hereges, porque para a teologia reformada, para os reformados, o ato de Deus tornar alguém justo é feito no processo da santificação. E não na justificação. Na justificação, nós somos justos por declaração. Deus nos faz justos por declaração. E na santificação, Deus, ele nos torna justos interiormente por meio do processo da santificação. Para os anabatistas, não. Deus, ele não somente nos faz justos por declaração, mas ele nos faz justos por natureza, no ato do novo nascimento. Né? Para os reformados, não. Deus apenas nos faz justos por declaração. E ele vai nos tornando justos por natureza no processo da santificação. O tornar justo para o reformado é um processo. Para o anabatista, não. É um ato imediato que acontece no novo nascimento. Deus me faz justo por declaração e ele me faz justo por natureza. Tá? Por quê? Porque isso é feito no novo nascimento. E aqui, os anabatistas, eles associam o novo nascimento com justificação. Para os anabatistas, a justificação e o novo nascimento é a mesma coisa. Para os reformados, não. Novo nascimento é uma coisa, justificação é outra. Apesar da regeneração e da justificação acontecerem ao mesmo tempo, no momento da conversão do pecador, para os reformados elas são de naturezas diferentes. Para os anabatistas, não. Elas são da mesma natureza. Justificação e novo nascimento são nomes diferentes para uma mesma experiência, que é o ato em que Deus remove a nossa velha natureza, implanta em nós uma nova natureza e assim nos torna justos. Tá? Para os anabatistas, a santificação é um processo, e aqui eles concordam com os reformados, com uma única diferença, né? Porque os reformados eles vão enfatizar muito a questão dessa crucificação da velha natureza, né? Dessa luta. Né? Para os reformados, a santificação é uma luta constante entre a velha natureza e a nova natureza dentro do crente, que vão se debater dentro do crente até o último dia da vida dele. Para os anabatistas, não. Existe essa luta entre a velha natureza e a nova natureza dentro dele, mas eles vão enfatizar mais o quê? Eles vão enfatizar mais o crescimento da nova criatura em Cristo. Né? Eles não vão enfatizar tanto essa luta do velho homem com o novo homem dentro do cristão. Eles vão enfatizar mais o desenvolvimento do novo homem. Né? Então, isso é uma coisa que é importante. Eles creem que o processo da santificação é uma luta entre a velha natureza e a nova natureza, mas a ênfase deles vai ser maior na nova natureza do que na velha natureza. Vai ser maior no novo homem do que no velho homem. Tá? Ao contrário da fé reformada, que muitas vezes vai enfatizar mais a mortificação do velho homem do que a vivificação do novo. Os anabatistas vão enfatizar mais a vivificação do novo homem no processo da santificação. Tá? Então essa é a diferença. Outra coisa de diferença também entre os anabatistas e os reformados é no que diz respeito às escrituras, à confessionalidade. Né? Por que eu digo isso? E vou dizer por quê. Porque os reformados, eles vão considerar eles vão considerar a confessionalidade, os documentos confessionais importantes, como um testemunho das escrituras, né? Os anabatistas não. Os anabatistas, eles vão dizer o seguinte: nós não precisamos de documentos confessionais. A Bíblia é o nosso documento confessional. Enquanto que os reformados, eles vão dizer que os documentos confessionais da igreja, eles são testemunhos da veracidade das escrituras, os anabatistas vão dizer o seguinte: não, a escritura e tão somente a escritura é o nosso documento confessional e é ela que nós temos que seguir. Os anabatistas, eles não seguem uma sistematização teológica por conta disso, porque eles entendem que a escritura não é um livro de teologia sistemática, e sim é um livro, sendo a palavra de Deus, é um livro que deve ser lido
realmente entendido sob a direção do Espírito Santo de Deus, né? Então você vai ver que os anabatistas, eles não seguem um documento confessional. A confessionalidade deles é o que está na palavra de Deus. Então, a Bíblia para eles é o único documento confessional deles, eles não têm outro documento confessional. E eles não aceitam outro documento confessional. Enquanto que os reformados vão aceitar mais para frente o Catecismo de Westminster, a Confissão de Westminster, o Sínodo de Dort, outros catecismos reformados, que eles vão entender não como inspirados, tá? Entendam isso, mas como testemunhos da inspiração, da inerrância das Escrituras. Os anabatistas vão rejeitar isso. Não, se a Bíblia é suficiente, então a gente fica somente com a Bíblia, tá? Então esse é o outro ponto que faz com que os anabatistas sejam diferentes dos reformados. Outra coisa muito importante é com relação dos anabatistas, é que os anabatistas, eles são pacifistas. Ao contrário dos reformados, que, por exemplo, eles apoiavam a guerra quando necessária, eles apoiavam a violência quando necessária, os anabatistas não. Eles são totalmente contra a guerra e totalmente contra a violência. Eles são contra armamento. Eles diziam que cristão não pode se alistar para a guerra, cristão não deve servir o exército, cristão não deve ter porte de arma, posse de arma. Para os anabatistas, o cristão tem que ser uma pessoa totalmente pacífica, tá? E se ele for servir numa guerra, ele deve servir não como um soldado para matar o seu inimigo, mas sim como uma pessoa que vai lá para cuidar dos feridos, e não só dos feridos da sua nação, mas também dos feridos no que diz respeito aos seus inimigos também. Então, essa é a visão dos anabatistas. Eles são totalmente pacifistas. Os anabatistas eram uma comunidade de pacifistas, tá ok? A história, infelizmente, é injusta com eles, porque existiam alguns grupos que foram denominados anabatistas e que eram grupos radicais, grupos que praticavam violência. Mas esses grupos não eram grupos anabatistas. Por quê? Porque os reformados, qualquer grupo que discordava dos reformados e que praticava o rebatismo de pessoas e que acreditava que o batismo por imersão era o batismo bíblico, eles eram chamados de anabatista. Então calvinistas e luteranos chamavam qualquer pessoa que praticava batismo por imersão e que discordava do posicionamento deles de anabatistas. Então esses grupos radicais eram chamados de anabatistas, mas não eram. Os anabatistas originais, na sua verdadeira essência, os verdadeiros grupos anabatistas, eles são grupos pacifistas. Eles são grupos que não praticavam violência, tanto que quando eles eram perseguidos pelos luteranos, a mando de Lutero, e eram perseguidos pelos calvinistas, a mando de Calvino, eles eram pessoas que fugiam dos lugares onde estavam para outros lugares. Por quê? Porque eles eram camponeses, e essa é outra diferença. Os anabatistas geralmente eram constituídos por camponeses, pessoas que moravam no campo, pessoas pobres, né? Pessoas que não tinham renda, condições. Então eles fugiam e iriam para outro lugar. Os anabatistas eram um grupo que vivia a todo momento fugindo de perseguições. Eles não eram um grupo que entrava em guerra, que entrava em briga, né? Isso você vai ver na história deles. Se você ler a história verdadeira deles, não essa história aí que muita gente inventa, né, que infelizmente alguns historiadores não têm paciência de pesquisar a história dos anabatistas e diferenciar dos anabatistas verdadeiros dos grupos radicais que eram denominados por pensarem diferente dos luteranos e calvinistas. Se você for realmente estudar a verdadeira história dos anabatistas, você vai ver que eles eram grupos de pacifistas. Eles são contra a guerra, contra a violência, contra armamento, contra tudo isso. Outra coisa muito importante é que os anabatistas, eles eram um grupo que praticavam o discipulado, né? É o primeiro grupo que a gente ouve, a partir da Reforma Protestante, que praticava o método, que praticava o discipulado enquanto método. Não é que o discipulado não existia, né? A gente sabe que o discipulado ele já era um processo praticado desde o Antigo Testamento, e em Jesus o discipulado ele é revelado na sua plenitude, mas o discipulado enquanto um método para fazer com que as pessoas se fundamentassem bem na palavra, a gente começa a perceber isso nos anabatistas. Eles gostavam muito do discipulado. Então todas as pessoas que eram recém-convertidas, que vinham para a igreja,
E o que eles faziam? Eles discipulavam, eles caminhavam com essas pessoas, para que essas pessoas criassem raiz na vida cristã, para que elas pudessem, então, com o tempo, com o passar dos anos, se tornarem maduras espiritualmente e emocionalmente, para poderem discipular outras pessoas. Então, eles eram exímeis praticantes do discipulado. Tá? Outra coisa bem importante sobre os anabatistas é que eles amavam a obra de missões. Eles eram missionários maravilhosos. Eles praticavam missões. Eram, assim, evangelistas de primeira e amavam missões. Missões era realmente a paixão deles. Tá? E outra paixão deles era estudo bíblico. Né? As reuniões deles eram recheadas de estudo bíblico. Então, tudo que eles estudavam estava na Bíblia. Eles comiam a Bíblia nos seus estudos. Eles estudavam a Bíblia com afinco. Tá? Era um grupo que realmente amava a palavra de Deus. E a ênfase deles estava no Novo Testamento. Não é que eles rejeitavam o Antigo Testamento, eles não rejeitavam, tá? Eles aceitavam o Antigo Testamento como palavra de Deus, aceitavam o Antigo Testamento como inspirado por Deus, só que a ênfase deles era no Novo Testamento, porque eles enfatizavam muito a pessoa de Cristo. Os anabatistas eram extremamente cristocêntricos. E assim, o carro-chefe deles era o novo nascimento, mediante a obra da cruz, a ação do Espírito Santo e tendo como condição o arrependimento do pecador e a fé do pecador em Cristo Jesus. Tá? Então os anabatistas, eles amavam o estudo bíblico, amavam missões, amavam o discipulado. Tá? Então assim, eles eram amantes dessas práticas grandemente. Outra coisa é que os anabatistas não batizavam crianças. Tá? Os anabatistas batizavam somente adultos. Por quê? Porque eles diziam que as crianças não tinham condições de responder em fé e arrependimento para serem batizados. Os anabatistas diziam que só pode ser candidato ao batismo quem tem condições de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como Senhor e Salvador. Então, para eles, o batismo só era para adultos. As crianças, elas tinham que ser somente apresentadas na igreja quando eram crianças, né, quando são crianças, e quando crescerem, a partir do momento que elas tiverem consciência de pecado, de certo e errado, e se arrependerem dos seus pecados e receber Jesus como Senhor e Salvador, então deve ser dado a elas o batismo. E um detalhe, o batismo para os anabatistas não é por aspersão, o batismo deles é por imersão. Eles aceitavam somente o batismo por imersão como o batismo bíblico. Por isso, qualquer pessoa que chegava no grupo dos anabatistas, que fosse batizada por imersão, seja na igreja católica, seja no meio luterano, seja no meio calvinista, eles rebatizavam essas pessoas. Eles mergulhavam essas pessoas nas águas e batizavam elas porque eles não aceitavam o batismo por aspersão como o batismo bíblico. Eles consideravam somente o batismo por imersão como bíblico. Por quê? Porque eles acreditavam que o novo nascimento era a nossa morte para o pecado em Cristo e a nossa ressurreição em Cristo para uma nova vida. Eles pregavam o seguinte, que quando Cristo morreu, nós morremos para o pecado. E quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, se é assim, o batismo, ele é um símbolo da nossa morte com Cristo para o pecado na cruz e é um símbolo da nossa ressurreição com ele para uma nova vida. Então, o gesto mais correto é imergir. Por quê? Porque quando o pastor ou aquele que está batizando, né, o ministro que está batizando, ele deita a pessoa, ele afunda o corpo da pessoa na água, está simbolizando que aquela pessoa foi crucificada com Cristo por causa da morte de Cristo. E quando ela é levantada da água, simboliza que ela ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Por isso que eles aceitam somente o batismo por imersão como o batismo bíblico. Tá ok? E não o batismo por aspersão. Então esses são os anabatistas. O maior líder dos anabatistas e o maior nome dos anabatistas é Menossímos. Menossímos foi um grande reformador. Ele é contemporâneo de Lutério. Queridos. Ele é contemporâneo de Lutero. Ele é contemporâneo de Calvino. E ele é contemporâneo de Zwinglio. Então ele viveu na época desses reformadores e ele também é um reformador protestante. Se você quiser, eu posso mandar uma biografia em PDF que eu tenho de Menossímos. É maravilhoso. Tá? Infelizmente a história não menciona muito ele, mas ele foi tão importante para a reforma protestante quanto Lutero, Calvino e Zwinglio foram. Tá?
eles foram assim, ele foi muito importante, tá ok? Infelizmente a história não menciona muito ele e não é muito justa com ele, mas é um grande reformador. E muito assim, e grande parte das bases que os anabatistas creem, ele que lançou. Foi ele que deu o fundamento da teologia anabatista, tá? E muito do que os batistas hoje creem veio dos anabatistas, né? Então, nós podemos dizer que as igrejas batistas, que os batistas, enquanto igreja, eles têm duas influências. Eles vêm da influência reformada, porque nós temos muitas igrejas batistas que são calvinistas, que são reformadas por conta disso, por causa dos batistas ingleses do século XVII, que surgem no século XVII, e nós temos os batistas que surgem sob a influência dos anabatistas, tá? Que são os primeiros batistas que surgem também no século XVII na Holanda, né? Com Thomas Helwys e John Smith, que formam a primeira igreja batista exatamente por isso, influenciados pelos anabatistas, influenciados pela teologia anabatista, influenciados pelas doutrinas anabatistas. Então, John Smith e Thomas Helwys formam a primeira igreja batista no século XVII, lá na Holanda, influenciados pelos anabatistas. E depois, alguns anos depois, alguns congregacionais ingleses, que eram dissidentes da igreja anglicana, eles formam a primeira igreja batista calvinista, né, na Inglaterra. Então você tem na Holanda os primeiros batistas que surgem sob a influência dos anabatistas, e na Inglaterra depois os primeiros batistas que surgem sob a influência do calvinismo. Então por isso que os batistas geralmente oscilam entre o calvinismo e o arminianismo por causa disso, né? Porque alguns batistas nasceram sob a influência dos anabatistas e outros que eram universalistas com relação à eleição, com relação à expiação de Cristo, né? E outros batistas nascem sob a influência do calvinismo, né? Então, por isso que há essa divisão entre os batistas, né? Então você vai encontrar igrejas batistas que vivem sob a influência das doutrinas anabatistas, e você vai encontrar igrejas batistas que vivem sob a influência do calvinismo. Tá ok? Então, isso é muito importante salientar. Tá, queridos? E por fim, com relação aos dons espirituais, eles pensam como os reformados. Enquanto que os reformados, eles acreditavam que os dons espirituais, principalmente os dons sobrenaturais de cura, palavra de sabedoria, de conhecimento, profecia, revelação, dom de línguas, não era mais, para a nossa realidade de hoje, os anabatistas também pensavam assim. Então, nesse ponto, eles concordam com os reformados, né? Os anabatistas diziam que nós deveríamos seguir somente aquilo que está na palavra, e que aqueles dons espirituais de 1 Coríntios 12, eles se encerraram quando o cânon da Escritura fechou, né? Assim como os reformados ensinavam. Então os anabatistas, eles têm esse pensamento, tá ok? Eles não baseavam a sua vida em revelações alheias, em profecias alheias, eles baseavam as suas vidas realmente no que somente a palavra de Deus ensinava, tá? Então nesse ponto eles concordam plenamente com os reformados, tá ok? Eles não eram um grupo, eles não eram uma comunidade que praticavam, assim, que enfatizavam os dons do Espírito. A ênfase deles era mais o estudo bíblico e, enfim, a ação do Espírito Santo agora se limitava apenas aos dons ministeriais. Até os dons apostólicos, como, por exemplo, o dom de apóstolo, já não serve mais para o nosso tempo. Eles também acreditavam nisso, né? Os apóstolos que Jesus levantou terminou em Paulo. A partir de Paulo já não existe mais apóstolos. Então eles também acreditavam nisso. Eles são muito radicais também com relação a isso, assim como os reformados. Tá ok? Espero que essa aula tenha sido de uma grande ajuda para vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre os anabatistas, me fale. Se você quiser essa biografia do Menno Simons, eu mando para você. Tá ok? Para você ter, para você ler, para você estudar. E eu vou mandar também o slide dos anabatistas para você acompanhar junto com essa aula. Tá ok? Deus te abençoe, querido. Até a próxima aula, que nós vamos falar sobre o arminianismo. Aí nós vamos realmente conhecer um pouco do que é a fé arminiana, do que a fé arminiana pensa. Tá bom? Um abraço.